Bom dia, meus queridos. É uma alegria estarmos aqui para enviar a vocês um pequeno estudo, um resumo da lição que nós vamos estudar, que é a respeito do tudo para a glória de Deus, que é a lição número 5. Esperamos que o Espírito de Deus ilumine a nossa mente, a vossa mente, para compreendermos o assunto que Paulo apresenta e colocar em nosso coração à disposição para praticar na nossa vivência diária. Amém, graças a Deus. É, Estamos aqui hoje, né? Muito bom a gente estar aqui hoje para aprender mais de Deus e com certeza eu acredito que o Espírito Santo vai falar ao nosso coração. Verdade. Assim esperamos. Bem, nós vamos ter o privilégio de continuar estudando a respeito das cartas ou epístolas de Paulo. Às vezes nós preferimos falar epístolas quando ela refere a assuntos gerais. Uma epístola ela apresenta vários assuntos de uma forma geral. Cartas normalmente elas são destinadas especificamente para alguém. E Paulo utiliza essas duas coisas, porque ele tinha uma convicção tão grande da presença de Deus na sua vida, desde o momento em que ele foi alcançado ali no caminho de Damasco, é que ele ficou apaixonado por Cristo. Ele entendeu que sem Cristo ele não era ninguém, e nós não somos ninguém sem Cristo. Então, Paulo passa a incluir Cristo em tudo. É incrível que nós encontramos na palavra de Deus ele mencionando quase 400 vezes Jesus Cristo. E nós encontramos que no Novo Testamento contém 27 livros. Dos 27, dentre os 27 livros, se nós contarmos com o livro de Romanos, Paulo escreveu cerca de 14 livros ou cartas como Paulo escreveu. Em quase todas elas, nós encontramos ele se apresentando como apóstolo, que é um enviado de Deus, um servo de Deus, um homem que foi escolhido por Deus. Nessas cartas que nós vamos estudar hoje, é uma resposta que Paulo está dando para os irmãos de Corinto. E depois deles passar lá um ano e meio, certamente ao sair, aqueles irmãos que pensaram que conseguiram aprender tudo, começam a aparecer dúvidas. E algumas pessoas infiltradas ali, parecendo ser um cordeiro, terminaram sendo lobos para confundir a mente daqueles novos irmãos. E nós vamos encontrar, então, esses irmãos escreveram cartas para Paulo, e Paulo passa a responder. Por isso que na lição número 5, que nós estamos bem na frente da lição dessa semana, Paulo vai responder essas cartas, ou essa carta, o assunto que eles estão falando, através desses relatos, das suas informações, das suas maneiras, que ele vai apresentar. Que até porque na época tinha muita idolatria, muita imoralidade e tinha muitos recém-convertidos, muitas pessoas novas na fé. E Paulo, ele queria que as pessoas tivessem amor por essas pessoas que estavam se convertendo, tinham acabado de deixar a idolatria, tinham acabado de deixar de servir aos deuses, e muitas das vezes as outras pessoas elas não tinham a paciência para poder conduzir, porque eles sabiam, né? As pessoas entendiam muito da Bíblia, da palavra de Deus, só que faltava para eles paciência para com aqueles novos convertidos, que ainda não entendiam assim. Começavam a ter um entendimento, mas não todo o entendimento daquilo que era a prática de viver uma vida com Cristo. É verdade. E nós encontramos, então, no verso aula dessa lição, e também no tópico geral, tudo para a glória de Deus, é algo fundamental na vida do cristão.
verdadeiro. Ele diz assim, portanto, eu gosto dessa expressão, portanto, e dá sentido que é uma continuação do assunto que ele estava falando. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Olha, Ricardo, eu fico impressionado com as palavras do apóstolo Paulo. Às vezes fico pensando, o que seria do Novo Testamento se não tivesse as cartas de Coríntios, 1º e 2º Coríntios, né? Nós não íamos saber que a cruz é o poder de Deus. Nós não íamos entender que nós tornamos uma nova criatura quando permitimos que Cristo habite em nós. Não entenderíamos a justificação pela fé, tentada, comunicada, atribuída. E aqui Paulo vem apresentando, conforme você já disse, esse tópico que fala a respeito da imoralidade. Imoralidade sexual e idolatria são dois termos que estão bem relacionados e não é só no Novo Testamento. Nós vamos ver que no Velho Testamento, né, o povo de Deus tiveram alguns problemas lá muito sérios por causa disso. E nós vamos estudar esse tópico também. O que é importante nós aprendermos? Eu costumo dizer para os irmãos prestar bem atenção não só nas palavras, mas no contexto. Por que Paulo escreveu? Onde Paulo estava? O que estava acontecendo com a igreja? O que o irmão disse ali para nós. O concílio de Jerusalém, que ocorreu no ano mais ou menos 49 depois de Cristo, os discípulos, ou os apóstolos, eles estudaram vários assuntos, mas o tópico principal foi sobre a imoralidade, que eles deveriam abster-se, e também da alimentação oferecida aos ídolos. O que tinha que ver esses dois tópicos? E que isso era tão importante? A idolatria era muito forte nessa época e existia vários alimentos que eram sacrificados a ídolos, que eram oferecidos a ídolos. E como tinha muitas pessoas naquela época que estavam se convertendo ao cristianismo, então, um exemplo, a gente não começa a dar uma feijoada para uma criança, a gente começa a dar um alimento fraco, a gente começa a ir ali para depois você conseguir dar um alimento mais sólido. Só que o que deu a entender é que muitos ali naquela época, eles já estavam querendo introduzir alimento muito sólido em pessoas que aí não estavam se convertendo. E muita gente estava saindo ainda desses alimentos dos ídolos, estavam se convertendo à palavra de Deus, e eles não, e muitas pessoas estavam sendo endurecidas. E Paulo fala muito sobre o amor, sabe? Sobre o respeitar. Paulo ensina que o conhecimento, quando é acompanhado pelo amor, se ele não é acompanhado pelo amor, pode produzir orgulho. Uhum. Então, tipo assim, muitos ali sabiam, como você falou, muitos estudiosos, muitas pessoas que já vêm estudar, mas eles não tinham, talvez, essa paciência para poder ensinar, essa luz, para poder mostrar, assim, corretamente o caminho de Deus. É o que fala no domingo, né? É verdade. O amor deve sempre orientar o conhecimento. Ter razão nunca é mais importante do que cuidar de um irmão, porque Cristo morreu por nós. É verdade. E eu também quero frisar mais uma coisa, além dessa que o irmão já está falando. Quando a gente faz uma série de conferências, já cansei de trabalhar nessa área, pregamos o evangelho e damos uma mensagem geral. Não é possível passarmos 27 doutrinas, detalhes por detalhes, mas as pessoas pegam e aprendem o básico a respeito da salvação. Mas nós temos que tomar cuidado porque os irmãos que estão entrando na fé nova entram com muito fervor, com desejo verdadeiro de estar unido com Cristo. Os velhos irmãos, as pessoas que já têm mais capacidades, que aqui Paulo chama de fortes. E quem eram esses irmãos fortes? Eram pessoas que compreendiam perfeitamente que não havia outros deuses,
Portanto, que os alimentos oferecidos a esses Deus que não existia não tinha significado nenhum, eles podiam comer sem nenhum problema. Os irmãos fortes, né, os veteranos na fé, não tinha dúvida com respeito disso. Mas eles, por faltar-lhe a compreensão, o amor e a tolerância que nós adultos na fé devemos ter, eles faziam essas coisas, comiam na frente das outras pessoas, talvez como uma zombaria até mesmo, para mostrar que eles não tinham medo de nada. E o que acontecia? Os irmãos que eram novos, fracos na fé, ao verem que essas pessoas estavam comendo alimentos sacrificados a ídolos e eram cristãos, eles uniam uma ideia esquisita, pensando o seguinte: bem, o cristianismo e a idolatria andam juntos. Olha só o que é a confusão desses irmãos. Mas o que vem a ser, nós podemos tornar isso hoje? Quantas vezes nós criticamos pessoas que fazem o serviço andando daqui para Fátima a pé? Eu vou todo sábado buscar uma família lá em Fátima. E eu vejo, né, a caminhada dessas pessoas, o fervor dessas pessoas. Então, quando um cristão forte critica a intenção dessas pessoas, está nos faltando amor. Então, precisamos aprender a amar e ter a tolerância de Cristo. Não é porque muitas das vezes a gente conhece a verdade, elas nos faz melhor do que as outras pessoas. É verdade. E nós temos que amar as pessoas de forma que respeitamos aquilo que ela acredita, porém ela está no engano. Mas com amor também eu posso demonstrar que ela está errada em fazer tal coisa. Só que hoje nós, por causa do pecado, nós temos a facilidade de julgar, de apontar o erro, né? E muitas das vezes a gente acaba afastando as pessoas de Deus, achando que mostrando para ela onde está o erro dela, a gente vai fazer com que ela se conserte. Mas como a gente não tem esse amor que Paulo pede para que a gente tenha, para que a gente consiga ter essa luz de Deus, poder falar do amor dele para as pessoas, muitas das vezes o que era para ser bom, o que era para você de repente consertar algo que de repente a pessoa estava fazendo e não agradava a Deus, ela acaba vendo isso como algo que você não quer ajudá-la, você não tem paciência com ela e ela acaba vendo isso como uma coisa chata. E isso acontece muito no dia de hoje. A gente vê pessoas que são sinceras, elas acabam entrando na igreja e a gente não estamos preparados para recebê-las, né? A gente critica, mas a gente esquece que, tipo assim, de colocar o que Jesus faria nessa situação, como que Deus agiria nessa situação, e tentar olhar mais com o amor de Cristo. Porque nós somos feitos do pecado, nós somos pecado. E nós temos esse senso, por natureza própria, de julgar as pessoas, né? A gente tem aquela coisa, eu não conheço o irmão, mas antes de conhecer, eu já faço um pré-julgamento. Pô, o irmão é fechado, é sério, deve ser uma pessoa que não gosta muito de assunto. Mas a partir de quando eu tenho esse conhecimento do irmão, eu falo, putz, não é nada disso que eu estava pensando. Então, tipo assim, eu acredito que Paulo ele estava querendo ensinar para que as outras pessoas ela entendesse a verdadeira missão de Cristo. Não é você enfiar as coisas certas, a goela das pessoas, mas sim você mostrar com o amor de Cristo os pontos corretos dos erros para que as pessoas iam se convertendo e iam aceitando mais a palavra de Deus. Quando nós temos outra compreensão e o amor de Jesus, assim como Jesus ou como Deus tem um amor, uma longanimidade para com a gente, essa mesma longanimidade, essa tolerância, esse amor, nós também precisamos demonstrar para os nossos semelhantes, porque há tempo para falar e há tempo para ficar calado. Então, quando nós tornamos este assunto, esta realidade, numa empatia pela pessoa nova que está chegando, haverá um momento em que a gente vai conseguir falar com essas pessoas, ensinar a verdade de uma forma mais correta. Então, na próxima estudo que nós encontramos também é sobre o amor altruísta, que é uma continuidade do amor.
Um amor abnegado, né? É. Abnegado. O que seria de nós se nós não tivéssemos 1 Coríntios e 2 Coríntios, onde apresenta sobre o amor? O amor não é isso, o amor não é aquilo, É o amor é paciente, paciente, é benigno. Então, aqui nós temos então o amor altruísta. O que seria isso? Como é que essa passagem provê um exemplo prático do que significa praticar a abnegação por amor? muitas das vezes a gente conhece a verdade e muitas das vezes a gente sabe que aquela pessoa está no erro. E como eu me sacrifico para poder ver o bem daquela pessoa. Existe coisas que não é o tempo de falar, que meu irmão falou assim, existe coisas que não é aquele momento que eu posso, de repente, querer corrigir um irmão ali. Porque de repente eu estou na frente de todo mundo, eu estou na frente de várias pessoas. E eu sei da verdade, eu sei que de repente aquela palavra ele falou que não é bíblica, aquela palavra não contém. Mas cabe a mim ter o amor e falar assim: não, não vou repreender agora, não vou conversar com ele agora, eu vou esperar o momento certo, orar a Deus para que Deus me revele a forma que eu tenho que abordar essa pessoa. Porque muitas das vezes, por mais que ela fez algo errado, talvez eu inconsciente, eu sabendo da verdade, eu me abneguei de querer fazer aquilo naquele momento. Às vezes a gente tem que fazer certos sacrifícios para que as outras pessoas, a gente consiga converter o coração delas. Você entendeu? Então, tipo assim, Deus, ele nos dá essa sabedoria e nós conseguimos fazer isso através de Deus. Nós como não conseguimos por nós próprios, porque nós somos pessoas irracionais, sabe? Nós somos pessoas que, tipo assim, achamos que temos o conhecimento. E Deus, ele é totalmente oposto daquilo que a gente imaginamos. Nós achamos que quanto mais conhecimento nós temos, quanto mais leitura, quanto mais letrados somos, mais próximo de Deus a gente chega. Mas Deus e Paulo mostra isso ao contrário. Quanto mais humilde, quanto menor nós formos, mais Deus ele vai elevando a gente, mais próximo de Deus a gente vai chegando. Porque a humildade procede à honra. Então, às vezes, Paulo quer mostrar que não adianta a gente ter muita teologia, a gente conhecer a Bíblia de cabo a rabo, mas se a palavra de Deus não for pregada com amor, não for pregada com humildade, não for pregada com nada disso, ela tem efeito. Porque mais não significa que a gente, já que não tem efeito, não vou mais ler a Bíblia, não vou mais procurar ler a lição da escola sabatina, ou não vou procurar mais procurar estudos sobre o assunto, sobre o Espírito Santo, sobre Deus. Não. A gente tem que ter esses conhecimentos, mas quando aplicar, a gente tem que aplicar com amor. A gente tem que aplicar com a luz. Ellen White fala sobre a luz, que nós temos que falar com amor, com a luz que Deus tem para nós, com nossos irmãos. Quando a gente estuda esses tópicos, a gente aprende também que uma vez Jesus disse qual era o requisito básico para tornar um discípulo verdadeiramente dele. Isso está relatando no livro de São Mateus, capítulo 16, verso 24. Eu amo esse texto e às vezes eu fico pensando, São Mateus 16, 24, ele apresenta assim: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Então, quando nós vamos fazer uma análise, uma exegese sobre o que é que Jesus verdadeiramente estava falando, negar a nós mesmos. É negar o nosso próprio eu. É deixar que o nosso ego esteja escondido em Cristo. É esvaziar-se completamente. E esse poder de esvaziar do nosso ego, é o Espírito Santo. É a presença do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo em nossas vidas. E é isso que faz com que nós tenhamos esse amor altruísta que Jesus veio mostrar, demonstrar e implantar no nosso coração por meio da justificação pela fé. E quando isso acontece, palavra de repreensão de uma pessoa que conhece a verdade, ela passa a ser abençoada. E ele passa a abençoar aquela pessoa. E realmente, existem várias coisas situações que eram para dar errado, acabam dando certo. Porque o Espírito Santo conduziu aquela fala, ele conduziu aquela repreensão e foi colocado o amor de Cristo ali.
Então, tipo assim, possa ser uma bênção para a vida da pessoa. Como já veio pessoas me repreender algo que eu fiz errado e eu entendi, falei, caramba, eu não imaginava que era dessa forma, sabe? Me perdoa, eu errei. A pessoa não, eu só estou te explicando como é que é, porque, né, de repente você realmente não sabe. Mas nós muitas das vezes entendemos que, tipo assim, as pessoas têm que aceitar que é assim e tudo e tal, e tudo e tal, e a gente não tem esse amor pensando no próximo. Então, quando a gente não tem esse amor, quando a gente entende esse amor abnegado, a gente entende que, tipo assim, nós temos que amar o próximo. A gente temos que fazer de tudo para que a pessoa venha entender correto. Por mais que a gente entende que ele está fazendo errado, mas a gente não pode simplesmente esfregar na cara da pessoa que ela está errada. A gente tem que fazer de várias formas, se abnegar, tipo assim, dar um passo para trás, espera aí, não, eu vou tentar mostrar para ela o correto, mas de uma forma que Deus faria, de uma forma que Jesus faria, com amor. Às vezes nós usamos essa expressão, é colocar ao lado do pecador, mesmo vendo que ele está em pecado. Algumas vezes a gente tem que fazer isso. Eu me lembro que uma certa feita estavam visitando uma família, era um casal, e o homem era muito rígido, mas eram fiéis. Mas o que que aconteceu? Essa mulher, a mulher dele deslizou uma vez de uma forma, né, que o pecado invadiu a coitada e ela caiu. O que aconteceu? Ela não tinha paz, porque ela não tinha coragem de contar para o marido, porque ela sabia que o marido tinha dito já a ela, se um dia ela traísse, ele matava. E era um adventista. E ele matava mesmo. Eu, conhecendo o homem, eu sabia quem ele era. Então, eu fui visitá-lo. Ela me contou o que aconteceu. Estava arrependida, vi que estava arrependida. Eu tinha duas maneiras de agir. Levar o caso para a comissão da igreja. Comissão da igreja ia todo mundo saber do seu pecado, ia ter que fazer uma exclusão dela. Ao fazer a exclusão dela, o marido ia saber que ela tinha cometido. O marido matava ela, então todos nós, membros da igreja, estaremos também culpados do seu pecado. O que deveríamos fazer? Então, oramos a Deus e Deus deu uma orientação para nós. Eu deveria, então, calar-me. Com um grito a ela, diz, olha, a sua salvação e o seu castigo vai depender de você. Se você contar para alguém, para uma pessoa, o pecado já torna público. Eu já não sou mais responsável pela sua condenação e pela sua disciplina. Então, ela nunca deveria contar para ninguém. Eu também não levei o assunto para a comissão. Resultado, quando fomos conversar com o marido, conversando com ele mencionou, olha, se um dia a minha esposa me traísse, eu matava ela. Mas o mesmo homem, mas não era batizado. Após esse episódio, a esposa tornou uma esposa muito exemplar. Ela passou a amá-lo muito mais, a demonstrar muito mais amor. E aquele homem que nunca tinha sido batizado, foi batizado por nós. Então, Era uma situação para dar a totalmente errado. longanimidade que às vezes nós precisamos ter como pecador. Porque Deus tem essa longanimidade comigo. Quantas vezes eu cometo o mesmo pecado, o mesmo erro de anos, e Deus não me matou, Deus me tolera, Deus me aceita. Então, isso é o que Paulo vem nos ensinando a deixar que Cristo ocupe todo o espaço da nossa vida, tudo seja feito para a honra e glória de Deus. Eu acredito que o que Paulo estava passando naquela época, o que estava acontecendo, é o mesmo problema muitas das vezes que acontece hoje. É verdade. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, e aí todo momento ela falava assim, eu sei que eu errei no passado. E de repente ela conversava e depois fala assim, não, mas eu sei que eu errei muito no passado. E cada 10 minutos ela voltava a esse erro do passado. E eu falava assim, irmã, para te falar que você errou, você entendeu? Tipo assim, se você está hoje indo para a igreja e se você está querendo ter o coração voltado a Cristo, e a Bíblia fala que quando a gente se arrepende do pecado, Deus ele apaga, Deus ele muda a sua história, sabe? Então nós não podemos mais viver no passado. Só que eu sei que esse pensamento que estava na cabeça dela foi de que a convivência que ela estava sempre lembrava.
Porque quando se fala o nome dessa pessoa, todo mundo olha o passado. Olha e fala, mas aquela irmã, ela fez algo muito errado no passado. E Paulo está repreendendo isso, que nós não julgamos a pessoa, que a pessoa não pode ficar presa no passado dela, não por ela, mas por causa de nós. Porque muitas das vezes nós julgamos como os corretos, verdadeiros, porque conhecemos a verdade, e muita gente não sabe o nosso passado, porque também nós erramos, assim como o irmão falou, só que por algum motivo a gente pressiona outras pessoas que erraram no passado e o erro dela veio a público, sabe? E muitas das vezes a gente acaba afastando essa pessoa da igreja e acaba, tipo assim, fazendo com que ela não volte para Cristo. E a pessoa acaba, tipo assim, tendo restrições, ela acaba se afastando. Porque, tipo assim, qual lugar que você vai que você tem um senso de punição toda vez que você entra? Que você olha para os irmãos e acredita que as pessoas estão te olhando, estão te julgando pelo seu passado. Então, tipo assim, ela se sente mal em quase todo lugar. É uma pena, né? Você entende? Por quê? Mas não é porque ela errou no passado. Porque nós, como somos verdadeiros os conhecedores da verdade, os verdadeiros leitores da Bíblia, nós a julgamos. Nós, com os nossos olhares, muitas vezes nós condenamos o erro que ela fez no passado. Jesus já perdoou. Deus já perdoou, ele apagou o pecado dela, já mudou a vida dela. Só que nós Não não, perdoamos. não perdoamos. E aí a pessoa ela não consegue, tipo assim, ter uma vida livre para poder vir cultuar, para poder, de repente, tomar novos estudos, se rebatizar e ter uma vida totalmente transformada por Cristo. Por quê? Porque nós não temos esse amor, muitas das vezes, no nosso coração e não conseguimos enxergar o que nós fazemos por causa da nossa infinita sabedoria que nós acreditamos que temos da palavra de Deus e somos julgadores. E somos, como somos conhecedores, nós precisamos no ato de julgar as pessoas. E é interessante também que esse mesmo tópico das pessoas não esquecerem totalmente, às vezes, os atos bons e pior os errados, isso tem que ver também com o assunto religioso. Esses corintianos, eles conviveram no paganismo, conviveram na imoralidade, porque o paganismo já convivia com a imoralidade, fazia parte dos cultos pagãos, e eles então guardaram, ou ficou guardado, retido no subconsciente, na mente deles, certas coisas. Eles não conseguiam se desprender completamente, como o irmão está dizendo. Então, como é que eu posso me desprender completamente daquilo que está na nossa mente, naturalmente? O Dr. Augusto Cury, ele disse que a nossa cachopa, a nossa mente, ele é uma caixa de tudo que não presta, passa tudo ali dentro. Enquanto a gente não esvaziar disso, nós vamos continuar guardando e até trazendo para o presente aquilo que esteve no passado. Mas Jesus, através de Paulo, Eu só queria ler algo aqui que eu Uhum. marquei, que fala assim: o verdadeiro amor está disposto à renúncia, privilégios, para que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer a Cristo. Verdade. O evangelho avança quando colocamos a missão acima do interesse pessoais. Pessoa do Evangelho para crescer. Quando a gente torna uma nova criatura, como Paulo disse, em 2 Coríntios 5,17. Né? Aqui Paulo ele dá algumas orientações em vários tópicos. Nessas cartas que ele está ensinando, ele está mostrando como que as pessoas podem se libertar. E a verdadeira libertação é quando Deus habita em nós. Nova criatura a pessoa é. E a pessoa passa, então, a adorar a Deus, a fazer a vontade de Deus como Jesus fazia, porque Jesus estava sempre submisso à orientação do Espírito Santo de Deus. O outro tópico, na próxima lição, nós encontramos a advertência contra a idolatria. Bem, esse é um outro tópico. Nós saímos da imoralidade sexual. E por que que a idolatria ela é tão debatida, falada, e ela é tão, como se diz, Deus tem uma forte aversão da idolatria. Ele orienta muitas as pessoas, a nós, a não cair na idolatria. Primeiro mandamento
Amarás a Deus sobre todas as coisas. Jesus, ele reforça isso. E o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. E ele acrescenta o próximo como a ti mesmo. Então, tipo assim, amar a Deus sobre todas as coisas, ele é fundamental na nossa vida. Só que é a menos coisa que nós praticamos hoje. Porque muitas das vezes, eu não sei se é por falta de conhecimento, mas colocar Deus em primeiro lugar é realmente colocar Deus em primeiro lugar. Nós temos hoje a facilidade de simplesmente colocar Deus na nossa vida só no momento de devoção, os nossos momentos devocionais, que é dentro da igreja, na parte da manhã. Então, tipo assim, Deus, muitas das vezes, ele não é representado na nossa vida como deveria ser. Eu lembro que antigamente a gente, as pessoas, a gente estava no mercado, em algum lugar, e as pessoas falavam assim: Nossa, você me parece que é evangélico. Você é crente? Você é evangélico? Não sei se já aconteceu isso com o irmão antigamente, no passado. E eu lembro que um tempo atrás, no meu serviço, falaram assim: Ó, precisa fazer um serviço. Eu falei: Não, não, eu sou evangélico, eu não vou no sábado, sábado eu não posso trabalhar. E aí falaram para mim: Nossa, você não fala que você é evangélico, eu não saberia a diferença. Significa o quê? Que muitos de nós hoje não transparece Cristo para as pessoas. Tá tudo igual. Sabe? Que a gente não consegue mais demonstrar que somos uma pessoa separada por Deus. Por quê? Porque realmente a gente não entende o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus é você vincular toda a sua vida deste mundo de redes sociais, de qualquer coisa, e você colocar Deus em primeiro lugar em tudo. E é isso que Deus pede. Deus pede para que nós realmente adoramos a Deus da forma que Ele é. Que Ele é celeste, Ele é maravilhoso, Ele é o nosso Rei, o nosso Salvador. Só que Ele quer que a gente vive isso a cada instante, a cada momento, diariamente. É algo que tem que ser diariamente. É como um casamento. Você sente falta da sua esposa quando você não está perto dela? Diariamente. E quando você revê, é aquele alívio. Você fala, nossa, que legal. E você sente esse conforto. Sabe? Então, tipo assim, e é isso que Deus pede pra gente. Que a gente sinta a falta dele diariamente. Sinta a vontade de falar com ele diariamente. Que as nossas atitudes estejam colocado Deus em primeiro lugar. Em tudo que a gente for fazer. Não é só na hora que a gente levanta, ou na hora que a gente vai para trabalhar, ou na hora de comer algo. Não é tudo. Deus pede que a gente entenda esse mandamento como tudo. Deus, ele quer estar em nosso, que a nossa vida ela possa transparecer Cristo, que aquelas pessoas possam ter confiança na gente. Não, aquela pessoa é de Deus. Eu posso confiar naquilo que ela fala, porque o que ela fala eu sinto que é de Deus, porque ele é uma pessoa de caráter. E quando nós colocamos Deus acima de tudo, a nossa mudança de caráter ela é assim, tipo assim, ela é notável. As pessoas veem a mudança de caráter, porque Deus ele muda o nosso caráter, ele transforma, ele faz com que sejamos mais fiéis a Deus, mais sinceros, e isso demonstra a nossa vida. Os outros falam: por que você é uma pessoa tão justa? Por que você é uma pessoa tão fiel? Por que você é uma pessoa, você passa a ser uma pessoa confiável, agradável, e você passa a ter o caráter de Cristo na sua vida. Só que é só saber de Cristo? É só saber das leis? É só saber... Não, não é. Você praticar aquilo que Deus pede. A prática é o nosso grande desafio. Porque, tipo assim, muitas das vezes ela vai de encontro a gente. Ah, mas eu gostava muito de ver jogo, de tal, não sei o que tem. Eu gostava muito de fazer coisas que eram no horário da igreja. Mas eu sei que isso não pode me chamar mais atenção do que eu estar na presença de Deus. O gostar de estar na presença de Deus, ele tem que ser maior do que qualquer coisa. Hoje eu tenho que fazer a obra de Deus por amor, por gratidão e ter prazer com aquilo que eu for fazer. Por quê? Porque eu sei que Deus ele me deu gratidão, eu sei que tudo vem dele e eu quero, como um bom cristão, honrar o nome dele. Só que falar é muito bonito na teologia, na teoria, agora na prática. Como fazer para ser essa pessoa? Então, Deus, ele sabia de alguma forma que nós teríamos essa luta de ser como Cristo, de buscar ser parecido e tentar conseguir amar a Deus sobre todas as coisas, é o nosso grande desafio.
É verdade. Porque hoje nós temos muitas distrações. Redes sociais é uma delas, televisão, muitas das vezes familiares, jogos. E a idolatria, eu acredito que muitas das vezes também pode ser o fato de a gente não entender o que a gente vem fazer na igreja. Eu conheço pessoas que ela levam assim, não, sábado eu vou para a igreja, da igreja eu vou para casa e acabou. E eu acredito que eu fazendo isso, meu lugar no céu está garantido. E aí, Costume, né? e aí acaba sendo tipo assim, não, a pessoa idolatra esse rito. É um rito, ela, Uma não, tradição. é uma tradição que ela segue. Então ela vai na igreja e pronto, e ela é como se ela fosse na empresa e picasse o cartão dela lá e certo, você entendeu? Mas não é isso que Deus pede. Deus pede que a gente ama a Deus, porque Deus ele se preocupa com as pessoas. E quando a gente tem esse amor de Deus no nosso coração, assim como Deus pede que estejamos, nós começamos a olhar para o lado e olhar pessoas que estão precisando de ajuda, pessoas que estão necessitando. Porque quando Jesus voltar do céu, é isso que ele vai fazer. Tive fome, não me deixe de comer. Tive sede, não me deixe de beber. A gente amou o próximo. A gente foi lá, não, a gente foi visitar. A gente se interessou em saber como que aquela pessoa tá. A gente viu que o irmão faltou no sábado na igreja, a gente se preocupou, irmão, o que aconteceu? Por que você não veio na igreja? Tá acontecendo alguma coisa? Como que tá? Uma pergunta para poder ajudar, não para a gente saber e sair contando para todo mundo. Mas eu acredito que quando a gente adora a Deus sobre todas as coisas, a característica de Deus, ela invade nosso coração. E nós começamos, tipo assim, a querer, a fazer aquilo que Deus faria, sabe? Que é ajudar o próximo, que é amar as pessoas, e é a gente não se importar mais com a gente, não se importar mais conosco, mas sim com a vida das pessoas. Por isso que Paulo diz que nada quero saber a respeito de vós, a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. Para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Então, a idolatria, o que o irmão também está dizendo, eu também confirmo e acredito exatamente nisso, a idolatria é uma rejeição da soberania de Deus na nossa vida. Então, quando nós não aceitamos ou rejeitamos que Deus é o primeiro, o nosso Criador, nosso mantenedor, aquele que pode todas as coisas. E nós substituímos esse por algo ou por alguém, isso já é uma idolatria. Por Sim. isso que não é só alguém. Há pessoas, nós pais corremos risco, por exemplo, de idolatrar um filho ou uma filha. Sim, isso é o que mais acontece hoje em Entendeu? dia. Quantos erros os pais cometem? O namorado pode idolatrar a namorada ou o namorado. Então, quando nós entendermos o que Jesus está querendo dizer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Para mim, viver é Cristo de Paulo, não morrer é lucro. Tudo para a honra e glória de Deus, Deus quer fazer do nosso ser, do nosso corpo, o templo do Espírito Santo, para que ele possa habitar. E se ele habita em nós, então haverá uma transformação na mente, na vontade. Se essa vontade for transformada pelo poder do Espírito Santo, nós vamos fazer tudo para a honra e glória de Deus. Tudo. No comer, no beber, no vestir, no namorar, no passear, no amar, em todas as coisas. Essa é a transformação que Cristo quer fazer e precisa fazer antes que a porta da graça se feche em nossas vidas. Queria que a gente lesse um texto, Deuteronômio 6, 5. Sim. Deuteronômio 6, 5. Se o irmão achar primeiro, irmão, pode ler, por favor? Deuteronômio 6, verso 5. Isso. O irmão pode ler pra gente? Sim. 6, versículo 5, ele está sublinhado aqui. Eu gosto muito desse texto também. Diz assim: portanto, olha a palavrinha. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Esse é o verso 5. O verso 6 também? Sim, pode ser. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no seu coração. Vocês as inculcará a seus filhos e delas falarás quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao se levantar-se.
E assim por diante. significa que é algo diário, Diário. que isso é toda vez que ao deitar, ao levantar, toda vez que a gente acordar, a gente temos que ter o conhecimento que Deus, ele é soberano sobre nossa vida e sobre todas as coisas. Existe algo que eu até vejo hoje ainda pessoas que não entendem o significado, quando se fala sobre amar o próximo como a ti mesmo. Quando nós amamos o próximo como a nós mesmos, significa que quando você quer comer aquela fatia de bolo gostoso, que você fala, não, nossa, eu vou me satisfazer com isso, essa sensação que você está sentindo, e você também queira que aquela pessoa, o próximo também sinta. Quando você está dentro de um carro, nesse calor, e você está dentro de um ar-condicionado gostoso no seu carrão, essa sensação gostosa que você está sentindo, Deus ele quer que você também queira que o seu próximo tenha a mesma sensação que você está tendo naquele momento. Às vezes você leva um lanche para uma excursão, alguma coisa, e você vê que outras pessoas não se prepararam para isso. Verdade. E aí você tem ali 6 lanches, tal, e você vê que pessoas estão ali com dificuldade para comer, e você fala, não, eu vou guardar meus lanches aqui, porque eu me preparei para isso. Você está retendo aquela sensação gostosa que você quer só para si, e você não está dando esse privilégio para outras pessoas. Então, tipo assim, você tem que amar as pessoas ao ponto de você querer as coisas boas que você está sentindo nessa terra, e você também tenha desejo que as outras pessoas vão sentir. É isso como é amar o próximo como a ti mesmo. Eu vejo que as pessoas meio que dizem, não, que você tem que se amar primeiro, para depois você conseguir amar a outra pessoa. Não, porque Jesus Cristo não fez isso. Porque senão a morte na cruz de Jesus, ele não se amou. Você entendeu? Porque ele se entregou à morte por nós. Ao contrário. E então, quando Deus fala para a gente amar o próximo como a si mesmo, tudo aquilo que eu quero de bom para mim, eu desejo para o próximo também. Tudo aquilo que eu quero para minha vida de bom, também eu venho a desejar para o próximo também. Eu também quero, se eu acabei de comprar uma casa e aquela sensação boa de ter aquela casa, aquela conquista, eu queira isso também para o meu irmão que não tem uma casa. Eu tenha essa sensação, nossa, se fulano pudesse ter a casa dela, é como uma, como se você colocar 70 vagas num concurso. São 70 pessoas que estão participando de um curso e só tem uma vaga. Mas seu filho, você é cristão e as outras pessoas não são cristãs. E você ora para falar, meu Deus, que o meu filho passe nessa vaga, que o meu filho seja o escolhido, sabe? Quando você ora dessa forma, você pede para que as outras pessoas não são escolhidas, Indiretamente, às vezes, né? sabe? Então significa, tipo assim, que você só está amando uma pessoa, você está sendo egoísta. Egoísta. Agora, quando você fala assim, meu Deus, meu filho se preparou, assim como outras pessoas também se prepararam para essa vaga, que o Senhor escolha a pessoa correta para essa vaga, que a pessoa que for estar nessa vaga, que ela venha conseguir exercer a função perfeitamente como o Senhor quer. E que isso seja uma bênção na vida daquela pessoa. Pode ser meu filho, pode ser outra pessoa. É isso que Deus quer, que nós tenhamos, que nós queremos as mesmas coisas para o nosso filho, nós queremos para o filho dos outros, que nós queremos o mesmo benefício para nós também queremos para os outros. Que o pecado faz com que sejamos egoístas. É lógico que a gente vai sempre querer e quando a gente ora para que o nosso filho seja abençoado, nós está pedindo para que 69 pessoas não sejam abençoadas, que elas não sejam abençoadas para conseguir entrar na vaga. Então aí mostra um amor egoísta, um amor que tipo assim não vem de Deus. É verdade. Vencendo a idolatria. Nós chegamos quase na parte final. Qual é a maneira que nós podemos vencer a idolatria? Nós percebemos que Paulo, nessas cartas, a preocupação dele é instruir os irmãos, ensiná-los a distinguir verdade dos erros. Verdades essas que dali para frente, onde que eles estariam vivendo, elas vão sempre conduzir para um crescimento na fé. E a verdade é conhecer Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. E quando uma pessoa não tem esse conhecimento do que é a vontade de Deus, quem é Deus para si, ele começa a praticar a idolatria como o povo de Israel. Inclusive, o texto apresenta que o povo comia, beberam,
entraram na imoralidade sexual e adoraram outros deuses. Essa mesma situação está à disposição, está numa situação, trazendo para os nossos dias, a igreja está passando também por essas mesmas dificuldades. Então, como que é que vamos conseguir vencer essa idolatria? Qual é o antídoto? Ele apresenta ali 1 Coríntios 8, de 1 a 3, né? E se nós formos ler Marcos 10, 17, falando a respeito do jovem rico, percebemos que a questão é colocar Deus no seu devido lugar. Eu tenho aqui uma citação e vou terminar, porque estamos para terminar. É só ler a citação de Ellen White, numa meditação chamada Minha Consagração Hoje, na página 44. Eu encontro que o verdadeiro antídoto para vencermos o pecado da imoralidade sexual, o pecado da idolatria e todos os demais pecados. E interpretar a palavra de Deus de forma correta ou incorreta. Diz assim: somente o Espírito Santo nos pode fazer compreender a importância das coisas fáceis de se perceberem ou impedir-nos de torcer verdades difíceis de serem entendidas. A importância do Espírito Santo. Olha ele de capacete nos. Sim, E eu penso que nós estamos para encerrar. Sabe, Ricardo? E nossos irmãos que estão nos vendo e ouvindo. A palavra de Deus, ela é pura, ela é verdade, ela é doce, mas nós precisamos de experimentar isso na nossa vida diária. Ter o tempo específico para Deus. Colocá-lo em primeiro lugar, como diz Mateus 6, 33. Buscai a Deus em primeiro lugar. E buscar praticar isso no nosso viver diário, demonstrando o amor que Cristo nos ensinou na sua vivência nessa terra. Praticarmos no dia a dia também com os nossos semelhantes. e quando Cristo é colocado em primeiro lugar na nossa vida, os ídolos eles não têm mais poder sobre nós. Então que nós possamos colocar Cristo na nossa vida, para que cada dia mais nós possamos se afastar de ídolos e de qualquer coisa que possa nos afastar de Deus. Deus vos guarde.